Bom dia a todos. Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez em Mateus capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Tem sido o texto que nós temos estudado. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós te damos graças pelas inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, pela vida, pela saúde, pelo privilégio de lembrarmos do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, na ceia do Senhor, e prestar a Ti adoração, louvor, mesmo falhos e fracos como somos, mas o Senhor nos tem dado esse privilégio, assim como o Senhor está nos concedendo mais esse privilégio de ler, meditar e aprender com a Tua Palavra. Por isso, mais uma vez, nós rogamos a Tua ajuda, que o Teu Santo Espírito continue nos guiando, nos dirigindo, para que tudo que seja feito aqui seja de acordo com a Tua vontade, para a bênção da edificação, consolo, conforto, exortação, correção da Tua igreja, mas também para a salvação daqueles que porventura estão entre nós, mas que ainda não arrependeram de seus pecados e não creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Nós rogamos, ó Pai, por eles, para que venham a entender o mais breve possível o Teu plano de salvação e entregar as suas vidas a Ti, recebendo o Teu Filho como Senhor e Salvador de suas almas, se tornando companheiro nosso para o Teu trabalho aqui, mas também companheiros de vida eterna. Assim nós oramos confiados no nome precioso e eterno do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós temos pensado nesses dias sobre esse texto e pensado na vitória sobre a tentação. Só que até destacarmos esse ponto, que é o que nós vamos entrar hoje, né, precisamos passar pelo menos por dois pontos anteriores, que é no caso o tentador, que nós já vimos isso, quem é o tentador, né, e o seu poder, a tentação, o que é a tentação em si. E uma coisa que procuramos destacar bem claro aqui, que ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Todos nós, todo cristão, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, está sujeito a ser tentado. E vamos ser tentados, e somos tentados. Mas nós podemos obter a vitória sobre a tentação, né,
assim como o Senhor Jesus Cristo obteve, né? Se seguirmos o mesmo exemplo dele, também nós obteremos vitória sobre a tentação. Muitas das vezes a queda, ao cedermos à tentação e pecarmos contra Deus, muitas das vezes pelo fato de nós não seguirmos os passos que foi seguido pelo Senhor Jesus Cristo aqui. Ele nos deixou um exemplo maravilhoso de como nós podemos vencer as tentações que nos sobrevêm. Então nós vamos estar pensando nisso hoje. Eu não sei se vai dar para pensar em todos os pontos aqui necessários em relação a esse assunto, a esse tópico, mas vamos avançando à medida que o Senhor assim nos permitir. Então, nesse relato, nós podemos ver aqui algumas coisas interessantes. A primeira coisa que nós vemos aqui é que nós precisamos, se nós quisermos obter vitória sobre a tentação, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós observamos aqui que foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo ele foi dado ao Senhor Jesus Cristo sem medida. Sem medida. E nós observamos que o Espírito Santo ele veio, isso você vai observar no capítulo 3, do versículo 13 a 17. Assim que o Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista, ao sair da água, e o evangelista Lucas destaca ainda, enquanto orava, o Espírito Santo desceu sobre ele, na forma corpórea como pomba, né? E o próprio Pai disse: eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Agora, há algo interessante nisso aqui, há lições interessantes nisso aqui. O Espírito Santo desce sobre o Senhor Jesus Cristo, na forma corpórea como pomba. E o próprio Pai diz: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Agora, será que o Pai não amava o Filho quando ele foi tentado? É claro que amava. E o Pai tinha todo o prazer no Filho. E não é à toa que Deus vai dizer essas palavras aqui, porque pecadores estavam sendo batizados por João Batista, confessando os seus pecados. O Senhor Jesus Cristo, que nunca havia cometido pecado, e o próprio João Batista dá testemunho disso. Eu deveria ir até a ti, João Batista fala com o Senhor Jesus Cristo, eu deveria ir até a ti, mas tu vens a mim. O próprio João Batista fala que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ter a atitude de um servo, de um escravo. Ele não era digno de ser um servo, de ser um escravo do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo estava, e é o Filho de Deus, manifesta em carne. E João Batista destaca isso, a perfeita humanidade de Cristo. Eu precisava ser batizado por ti, mas você vem a mim. Mas o Senhor Jesus Cristo fala com ele: não, cumpre a nós cumprir toda a justiça. Era necessário Cristo identificar-se com os pecadores para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. Então é uma identificação. O batismo de Cristo, Cristo não foi batizado porque ele precisava ter os seus pecados, ele precisava confessar os seus pecados. Não, ele foi batizado porque ele precisava identificar-se com os pecadores para tomar o lugar dos pecadores na cruz do Calvário. Aí o Pai manifesta claramente isso: olha, este é meu Filho amado. Ele nunca fez nada que me aborrecesse. Nele eu tenho todo prazer. Em outras palavras, eu amo meu Filho. O Espírito Santo vem habitar, o Espírito Santo veio sobre ele.
Agora, o mesmo Espírito Santo, que também é Deus, vai levar o Senhor Jesus Cristo ao deserto para ser tentado. Qual é a primeira coisa que vem na nossa mente quando nós estamos passando por problemas? Quando nós estamos passando por tentações, por situações, por circunstâncias que vem na nossa mente o desejo de pecar. Em várias áreas. A primeira coisa que vem na nossa mente é: Deus não me ama. Eu estou falando errado? É a primeira coisa que vem, é uma das primeiras coisas que vem na nossa mente. Por que Deus está permitindo isso? Começamos a questionar. Não é essa a atitude correta que devemos tomar em relação a isso. Há um motivo, há um propósito. Assim como havia um propósito para a tentação do Senhor Jesus Cristo ali no deserto, há um propósito para Deus nos guiar, nos dirigir àquela circunstância e permitir aquela circunstância. Não é porque Ele não nos ama, Ele nos ama. É claro que eu e você não somos como o Senhor Jesus Cristo, que sempre damos prazer a Deus, não. Muitas das vezes o aborrecemos com os nossos pensamentos, com nossas palavras, com nossas ações, mas mesmo assim, Ele nos ama. E se Ele permite determinada situação na nossa vida, há um propósito, há um porquê. E a primeira lição que nós devemos entender aqui é essa. Não é porque Deus permite a tentação vir sobre nós, que significa que Ele não nos ama. Mas Ele tem um objetivo, e o objetivo ali é nos aproximar mais dEle, nos tornar mais íntimo com Ele mesmo, nos fazer mais dependentes dEle, mais próximos dEle. Segundo, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Quando eu e você recebemos o Espírito Santo, é quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa não recebe o Espírito Santo quando ele jejuma, quando ele faz penitências, quando ele faz um sacrifício. Isso é uma das maiores mentiras que tem sido pregada e que muita gente tem caído nisso. Quando eu e você recebemos o Espírito Santo, é quando nós cremos, quando nós arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo. É nele que vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. No dia em que você ouviu que você é um pecador, que você está perdido, que você estava indo para o inferno e que você precisava crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, no seu lugar, e você aceitou, recebeu, creu nele, confiou nele como seu Senhor e Salvador pessoal, naquele dia você foi selado pelo Espírito Santo. E esse selo é que é o penhor, é a garantia da nossa herança, que nós temos uma herança nos céus, para a redenção da possessão da glória de Deus. Agora, no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 17. Perdão, não, capítulo 17 não.
É o capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito, falando do Espírito Santo, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Isso aqui é uma promessa do Senhor Jesus Cristo feita aos seus discípulos. Ele ainda iria realizar a obra dele na cruz do Calvário, ser glorificado, ressuscitando ao terceiro dia e sendo elevado à destra do Pai, e enviar o Espírito Santo, que aconteceu em Atos capítulo 2. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam ali reunidos no cenáculo. E aí é que aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Aconteceu uma única vez para todo sempre. E Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios capítulo 12, salvo engano, versículo 13, ele deixa isso bem claro. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. A igreja de Deus já foi batizada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção. Então, no momento em que uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ele é selado com o Espírito Santo, e o fato dele ser selado com o Espírito Santo já é um indicador que ele está batizado, ou seja, incorporado, introduzido como um membro do corpo de Cristo, que é a sua igreja, o grupo de todos aqueles que estão sendo salvos por ele nesse tempo presente, que começou em Atos capítulo 2 e vai terminar no arrebatamento. Esse grupo de salvos é que foi batizado com o Espírito Santo. Então não existe essa história de que para você ser batizado com o Espírito Santo você tem que falar em línguas. Mas eles falaram em línguas ali em Atos capítulo 2. Falaram, realmente falaram. Mas porque ali em Jerusalém havia povos de outras nações, de várias nações, e Deus concedeu aos apóstolos e aos discípulos que estavam ali reunidos a capacidade de falar no idioma daquelas pessoas e pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Por isso que houve aquela conversão de quase 3.000 almas. Foi Deus manifestando assim um milagre para a salvação das pessoas. Nem todas as pessoas que receberam o Espírito Santo falaram em línguas. Um exemplo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ao ser batizado nas águas, ao receber o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo não falou em línguas. João Batista, ele era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Você não encontra em nenhum lugar das Escrituras Sagradas João Batista falando em línguas. Então, se alguém vier com essa história da carochinha que para você ter o Espírito Santo você tem que falar em línguas, fala isso para ele. Onde tem na Bíblia o Senhor Jesus Cristo falando em línguas? Onde tem João Batista falando em línguas? E era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo habitando nela, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, versículo 14, salvo engano. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Sermos guiados, deixar que o Espírito Santo nos guie, nos direcione. E Ele vai fazer isso através da sua palavra, que é a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. E quando Ele nos guia na sua palavra, qual é o objetivo? Que eu e você glorificamos o Senhor Jesus Cristo, como está escrito lá. Ele me glorificará. O Espírito Santo não chama atenção para si, mas ele nos leva a vivermos uma vida que agrade, que glorifique e que testemunhe do Senhor Jesus Cristo.
Então, como alguém é guiado pelo Espírito Santo? Quando a sua vida, sua maneira de pensar, sua maneira de falar, sua maneira de conduzir seus negócios, sua família, sua maneira de vestir, é uma maneira que glorifique a Deus, que glorifique o Senhor Jesus Cristo, que testemunha do Senhor Jesus Cristo. Ali lá vai um salvo por Cristo, ali lá vai um servo de Cristo, ali está caminhando uma serva de Cristo. É alguém que é guiado pelo Espírito Santo, é isso. Por isso em Efésios capítulo 5, versículo 18, nós somos exortados a enchermos do Espírito Santo. Por isso em Efésios capítulo 4, versículo 30, nós somos exortados a não entristecermos o Espírito Santo. Por isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, nós somos ensinados a não extinguirmos, apagarmos o Espírito Santo. Pode uma pessoa ter o Espírito Santo habitando nela, mas ela não ser cheia do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não ter plena liberdade na sua vida. É essa a ideia de ser cheio do Espírito Santo. E é interessante que Paulo ali, ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma comparação que ele está fazendo do vinho, uma pessoa cheia de vinho, e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como é que você conhece uma pessoa embriagada? Pela maneira dela falar. Ela não consegue falar de uma maneira correta, de uma maneira coerente. Ela fala tudo embolado. Então, como é que você conhece se um crente é cheio do Espírito Santo? O que está saindo da sua boca? Quais são os assuntos preferidos dele? O que ele fala? Você conhece uma pessoa cheia, embriagada pela maneira dela andar. Pela maneira dela andar, ela anda cambaleando. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que a maneira dela andar, e aí é no sentido de vida, a condução da sua vida, ela é sóbria, guiada pelo Espírito Santo, onde tudo tem um objetivo que é o principal, glorificar o Senhor Jesus Cristo. Você conhece pelas roupas. Uma pessoa geralmente embriagada está com a roupa toda amassada, está com a roupa muitas das vezes suja, porque cai para o chão, fica rolando para o chão lá fora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a maneira dela vestir será uma maneira diferente. Será uma maneira diferente. Então, alguém que é guiado pelo Espírito Santo vai ter uma maneira diferente de agir em todos esses aspectos, porque ele está cheio do Espírito Santo. Mas pode uma pessoa ter o Espírito Santo, mas não ser cheio dele. E se nós não nos enchermos do Espírito Santo, nós vamos fazer o que? Entristecê-lo, porque ele é Deus e ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Ele não é uma pessoa física. Quando falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, não estamos falando no sentido físico, estamos falando no sentido espiritual. Ele é dotado de personalidade. Um animal, ele tem um corpo físico, mas ele não é uma pessoa. Ele não tem uma personalidade. O ser humano, ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele tem uma personalidade. Ele tem uma vontade própria. Ele tem uma inteligência, capacidade de raciocinar, de pensar. Ele tem sentimentos. Ele ama, ele odeia, ele alegra, ele entristece. Então, quando falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, é nesse sentido que estamos dizendo, a questão da personalidade dele. E ele vai entristecer. Se nós não enchermos dele, ele vai entristecer conosco. E o resultado vai ser o que acontece em 1 Tessalonicenses 5,19. Apagar. Ele vai parar de atuar em nossas vidas. Ele está lá, mas ele para de atuar. É uma coisa que acontece de vez em quando com a gente fica frustrado. E eu fico pensando,
Quando isso acontece com o Espírito Santo, então, como é que ele fica em nossas vidas? Lá no serviço, de vez em quando, isso acontece. Não só eu, mas outras pessoas, né? O encarregado ou os encarregados chegam perto da gente e pedem a nossa opinião sobre determinada situação. Aí a gente fala, olha, não faz assim, porque não vai dar certo. Aí eles pegam e fazem. E dá errado. E dá errado. Aí eles vêm pedir a nossa opinião de novo. A gente torna a falar, olha, não faz assim. Aí eles tornam a fazer daquela forma que a gente orientou para não fazer. Aí dá errado. E vem problema, e vem dificuldades, vem cobranças. Não só sobre o encarregado, mas sobre toda a equipe. E mesmo a gente falando, ó, eu avisei que não ia dar certo. Por resto, a gente para de dar opinião. É uma atitude que tem pessoas, colegas de trabalho meu, que estão tomando, não, eu não dou opinião em mais nada, porque a gente fala as coisas e não escuta a gente. Então, eu não vou falar mais nada. É essa a ideia. O Espírito Santo está habitando na vida da gente. Aí tem alguma coisa que a gente tem que tomar uma decisão. Ele fala, ó, a gente, né, ouve aquela vozinha lá no fundo, né? Ó, as Escrituras Sagradas ensinam que a atitude que você deve tomar é essa e essa e essa. A gente toma a decisão errada, vem os problemas, vem as consequências. Aí a gente entra numa outra situação. A mesma coisa, ó, as Escrituras Sagradas ensinam que deve ser agir assim, 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 assado. A gente não faz. O resto ele para de opinar. Ele não está sendo ouvido. É isso que Paulo está falando. Não extinguais. Não extinguais o Espírito. É isso que ele está dizendo. Podemos apagar a atuação dele nas nossas vidas, ele parar de atuar nas nossas vidas, e isso vai levar-nos a cair em pecado. O Senhor Jesus Cristo foi guiado pelo Espírito Santo, e esse é o segredo da vitória. Se eu e você quisermos termos vitória sobre a tentação, nós precisamos deixar o Espírito Santo guiar nas nossas vidas. Agora, como ele vai fazer isso? Nós enchendo-nos dele. Como enchemos do Espírito Santo? Lá mesmo diz, né? Com hinos e cânticos espirituais em vossos corações. É interessante. Martinho Lutero, segundo os estudiosos, na época ele traduziu a Bíblia, mas ele percebeu que as pessoas que sabiam ler eram menos de 20% das pessoas da Alemanha. Então ele montou escolas, mas iria demorar muito até que aquelas pessoas aprendessem a ler e passassem a ler as Escrituras Sagradas. Então o que ele fez? Ele escreveu hinos com doutrinas. Por exemplo, aquele hino que nós cantamos, Castelo Forte é Nosso Deus, foi escrito por ele, foi escrito por Martinho Lutero. Porque cantando as pessoas iriam aprender as Escrituras Sagradas, iriam encher das Escrituras Sagradas. A maioria de nós sabemos ler e escrever, e nós temos um inário repleto de hinos preciosos. Tem algumas letras de alguns hinos que tem algumas... A gente tem que ter um certo discernimento nisso, esse é outro assunto. Mas são repletos de verdades bíblicas. E nós precisamos trazer essas verdades sempre à nossa memória. Decorar versículos bíblicos, ter contato com a palavra de Deus, encher-nos do Espírito Santo é isso. Procurar encher da palavra de Deus, procurar cantar ao Senhor em nossos corações, louvando, bendizendo, falando bem dele, falando com ele, buscando a orientação dele. Senhor, o que eu devo fazer?
Qual que deve ser a minha atitude diante desse problema, diante dessa dificuldade, diante desse assunto, diante desse negócio que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer, Senhor, aqui? E à medida que vamos deixando Ele falar conosco, nós vamos enchendo dele. E não vamos entristecê-lo, Ele vai ter prazer em nossa vida. E não vamos apagá-lo. O Senhor Jesus Cristo foi guiado pelo Espírito Santo. Devemos exercer constante vigilância e oração. É o segundo ponto. Devemos ser guiados pelo Espírito? Sim. Mas também devemos exercer constantemente vigilância e oração. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa eu corrigir um erro que é comum acontecer aqui. Essa carne é fraca aqui, muitas vezes é usado como desculpa para nós pecarmos, para nós desobedecermos a Deus. A carne é fraca. Cristo não era essa a intenção de Cristo, dar-nos uma desculpa. Cristo não está dizendo a carne é fraca no sentido de que nós vamos pecar porque a nossa carne é fraca, não. O que Cristo está dizendo aqui? Que a nossa carne, ela tem limites. Ela tem limites. É nesse sentido que ele está dizendo. Quando ele fala o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele não está dizendo que nós podemos pecar. Não, ele está dizendo que, olha, que nós devemos vigiar e orar. Sempre. Sempre. Porém, infelizmente, a nossa carne, o nosso corpo, ele tem limitações. Ele tem limitações. Tem hora que o sono pesa e nós dormimos. Tem hora que a fome aperta. Tem hora que o cansaço vem. Tem hora que nós não aguentamos e rendemos. Tem hora que nós não aguentamos e rendemos à tristeza, à angústia, ao medo, ao pavor. Tem hora. É nesse sentido que ele está dizendo. Não é no sentido de que não é no sentido de que nós podemos pecar porque a nossa carne é fraca, mas no sentido que ela tem limites e ela vai ceder, infelizmente, a esses limites. Por isso que é por causa disso, é por causa da nossa carne ser fraca, é que nós devemos orar e vigiar. Por que nós devemos orar? Porque os nossos inimigos são muito mais poderosos que nós, e nós não podemos lutar contra eles sozinhos. Mas é interessante que a vigilância vem antes. Vigilância vem antes. Por que da vigilância? Porque a nossa natureza, ela tem limites. E nós devemos saber quais são os nossos limites. E nós não podemos transpor esses limites, transpassar esses limites. Mas o grande problema é que muitas das vezes nós gostamos de correr riscos. Por que você acha que alguém sobe num avião e lá em cima, pula lá de cima, cá embaixo, chamado salto de paraquedas, colocando a sua própria vida em risco, enfrentando os seus limites, e alguns falam isso, né? Superando os seus limites. É isso. Só que há crentes que fazem isso no sentido espiritual, correm riscos, pulam de cabeça na onde eles são fracos. Isso é cometer suicídio espiritual. Se você sabe que é fraco naquela área, não vai.
suicídio espiritual, não vai. E é isso que é a ideia de vigilante, alguém que está atento, está prestando atenção. Um vigia é alguém que está preparado para situações críticas, que envolvem combate. Se eu não quero conflito, então eu não posso entrar naquela área, eu não posso entrar naquela situação, eu não posso me colocar naquela situação. Eu tenho que fugir dali. Mas e se vir a acontecer? Você está preparado para combater? Porque um vigilante era isso. E assim, quando eu estava fazendo as aulas de direção, uma coisa que eles sempre ensinavam a gente é fazer a direção defensiva. É fazer a chamada direção defensiva. O que é isso? É eu tomar as precauções para eu evitar o acidente. Eu não tenho como evitar que o outro carro me bata, que o cara que vem de lá para cá venha bater, mas eu tenho como evitar os danos. Dirigir na mão correta, dirigir na velocidade correta, permitida, fazer sempre a manutenção do carro, ter as reações necessárias na hora que eu vou ver que está vindo a colisão. Isso é chamado de direção defensiva. Mas quantas pessoas não fazem isso, fazem o contrário, a chamada direção imprudente. E por que fazem isso? Porque acham que nunca vai acontecer com elas. Ultrapassa carro na faixa contínua, ultrapassa os limites de velocidade estabelecido, dirige muitas das vezes embriagado, não faz a manutenção correta no carro. Essa é a diferença entre alguém que é vigilante, alguém que vigia, e alguém que não vigia. E na nossa vida espiritual, nós temos tomado esse procedimento de sermos vigilantes, de dirigirmos a nossa vida espiritual defensivamente. Ele é treinado arduamente para aprender a resistir diversas situações desfavoráveis. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando, o Senhor Jesus Cristo deu essa orientação aos apóstolos, e é algo que nós devemos fazer, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É todas as coisas, nada na Bíblia, nada na palavra de Deus, nada nos ensinos dos apóstolos está à toa, e nós devemos guardar todas as coisas. Isso fala de treinamento, isso fala de estudarmos, de meditarmos e de colocarmos em prática o que eles nos ensinaram. Por quê? Porque nós estamos em combate 24 horas por dia contra o inimigo de nossas almas, contra o mundo e contra a carne. Antes de um policial vir para a rua, ele passa por um período de treinamento onde ele vai aprender sobre leis, sobre o que ele deve fazer ao abordar um criminoso, quais as armas ele deve usar dependendo da situação de conflito em que ele vai estar. Nós temos um manual completo para nós enfrentarmos os nossos inimigos e devemos ser treinados. E aonde é feito esse treinamento? Ou pelo menos deveria ser feito? Na igreja local. Mas muitas das vezes, no lugar dos irmãos estarem nas reuniões da igreja local, aprendendo sobre como usar as suas armas, muitas das vezes estão fazendo outras coisas. Aí vem o problema, vem a dificuldade, vem um momento de conflito, não sabe como passar. Vem a tentação, cai em tentação. E muitas das vezes, ao cair em tentação, procura-se culpados. O culpado é a igreja. O culpado é a falta de amor dos irmãos. O culpado é fulano. Não, o culpado é fulano. Nunca é ele que é culpado. O culpado é os outros. Mas Cristo é bem claro em dizer: vigiai e orai.
Cristo sempre estava constantemente em vigilância e oração. A oração já falamos, né? Nossos inimigos são mais poderosos que nós e carecemos de todo o tempo da graça, misericórdia e sabedoria de nosso Deus. Efésios capítulo 6, versículo 18 a 20, deixa isso bem claro. As armaduras espirituais que nós devemos tomá-la, nós já falamos sobre isso aqui: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, a calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. Mas está lá, em tudo isso, orando em todo o tempo. Então, se tivermos vestido com as armaduras e não orarmos, não adiantará nada. Se orarmos, mas não estiver vestido com as armaduras, ou seja, sendo vigilante, não vai adiantar nada. Nós vamos cair em pecado. Nós não vamos resistir à tentação. Tiago capítulo 1, versículos 5 a 6. Carta de Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, e está no contexto aqui de provação, e um dos problemas que acontece conosco, comigo, com você, com todos nós, no momento que nós passamos por provações e pelas tentações, é que muitas das vezes nós não temos sabedoria. Senhor, e é nesse sentido que a palavra de Deus está dizendo, sabedoria é nesse sentido. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto se lhe há dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ore. Senhor, eu não sei como lidar com isso. Ore. Ore. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria, discernimento e entendimento para saber lidar com a situação. E Ele vai atender sua oração. Não duvida disso. Se duvidar, você não vai receber. Às vezes esse texto é tirado do seu contexto e é aplicado em pedir coisas materiais. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Chegou o momento da provação, o momento da tentação. Ou o momento da tentação. Eu não sei o que fazer. Ore. Ore, peça a Deus. O que eu devo fazer, Senhor? Qual deve ser a minha atitude? Qual deve ser a minha atitude em relação a essa situação, a esse problema, a essa dificuldade? A oração e a vigilância são duas armas fundamentais. Qual que é mais importante, a oração ou a vigilância? Qual que é mais importante para um avião permanecer voando? A asa da esquerda ou a asa da direita? As duas asas. Sermos guiados pelo Espírito Santo, sermos vigilantes, vivermos vidas de oração. Com toda certeza, se tomarmos essas atitudes. Tem a terceira atitude, mas vamos ter que deixar ela para uma próxima oportunidade, que é conhecer e saber manejar corretamente a palavra de Deus. E nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo isso. A maestria com que o Senhor Jesus Cristo usa a palavra de Deus na hora da tentação é uma coisa esplêndida, maravilhosa. Como tem lições ali. Quando o Senhor Jesus Cristo abre a sua boca para falar, está escrito, está escrito, está escrito. Como é maravilhoso a gente vê a maestria que o Senhor Jesus Cristo usa a palavra de Deus ali. Mas as três peças fundamentais: direção do Espírito Santo, vigilância e oração,
manejar corretamente a palavra de Deus. Só que esse a gente vai estudar numa próxima oportunidade. Que Deus nos ajude a aplicarmos esses princípios em nossas vidas no momento da tentação, para obtermos vitória sobre a tentação. Amém?